Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô me recuperando desse Covid. Hoje eu fiquei mais tempo na cama e minha garganta parece que quis dar uma arranhada, sabe? E eu comecei com coriza de novo. Pode ser que seja o tempo, não é? Que mudou, vem mudando de alguns dias pra cá. É a segunda vez também que eu sinto uma pontada, sabe assim, uma pontada no meio das costas. Tipo, eu já tinha sentido isso há uns 3 dias atrás e senti isso hoje, a hora que eu fui tomar banho, porque eu fui sair do banho de novo. Vou ficar mantendo alerta ainda, sabe, gente? Acho que por um bom tempo. Desejo para todas as pessoas que estão passando por isso, direta ou indiretamente, para todas as pessoas da saúde, toda a minha força, todo pensamento positivo, sabe, gente? Para que a gente passe por isso logo, para que se descubra uma vacina, um tratamento, onde o paciente ele tenha 100% de chance de sobreviver e que passe por menos perrengues como a gente tá acompanhando, sabem? E neste vídeo aqui, eu vou dar continuidade às perguntas do vídeo de ontem, para que eu consiga responder todas as pessoas que me fizeram perguntas nesse período, que foi o período de 30/7/2020, que eu anotei as perguntas lá do vídeo que eu tinha deixado, me façam perguntas. Assim que as coisas estiverem melhor, eu vou fazer uma nova anotação, mas vai ser mais pra frente a gravação de outros vídeos, tá? Vou dar continuidade. Hoje, a gente começa na 8ª pergunta. O que você mais sente falta da sua antiga cidade? O que você menos gostava? E o que menos gosta da atual? Quem perguntou foi a Ivonete. É mais ou menos assim a pergunta dela. Bom, Ivonete, eu gostava de lá porque lá era muito calor. Lá era muito calor, calor. E aqui é uma das cidades mais frias, sabe? Que tem no Mato Grosso do Sul. Sexta-feira e sábado a previsão é que caia para -3 negativo. E lá em Rio Verde, o frio máximo que eu passei lá foi 6 graus. Em um ano assim que foi único, sabe, em 50 anos, porque lá o que mais faz frio é 10 graus, 14 graus, então o que eu mais gostava de lá era isso. Ah, gente, e tem outra coisa também, eu gostava porque lá tinha a água extremamente transparente, límpida, sabe? Lá é um lugar meio turístico, assim. E quando não era época de turismo, eu gostava muito de ir para ver, sabe? Tem 2 rios que passam lá, assim, que são fantásticos, assim, muito mesmo, sabe? O que eu menos gostava? Bem, o que eu menos gostava? Eu acho, gente, assim, o pessoal de lá, por ser uma cidade menor, eles são bastante cuidadosos com a vida das outras pessoas que não são de lá, sabe? Então todo mundo sabe quem que é de fora, quem que não é, tem suas panelinhas, tem suas fofocas. Então essa é a parte que eu menos gostava. É uma sociedade bem mais fechada, assim. Eu pensei que não existia mais no Brasil uma cidade que fosse tão fechada, assim, sabem? Aberta de certa maneira para receber turista, mas novos moradores passam por algumas provas. O que eu menos gosto da atual? Bem, tem 2 coisas que eu menos gosto aqui de Ponta Porã, que é o frio e a violência. Aqui é uma cidade bastante violenta e não é do tipo de violência que a gente vê em cidades grandes. Aqui existe muito crime de pistolagem, sabe?
A nona pergunta é uma pergunta que tem um monte de perguntas junto e não deixou o nome. Que tipo de livros eu gosto? Gente, eu gosto de livros que tenha tudo sobre investigação criminal, sobre trabalho de detetive, assassinatos, onde se procura, sabe, quem cometeu, serial killers. Eu gosto dessa área da parte da investigação. Se eu já li Dostoiévski, já li na época da faculdade. Se eu já li Austen, não. Gabriel Garcia Marques, já na época da faculdade também. Você troca o dia pela noite? Então, o meu cérebro, ele não tem o clique que desliga à noite. E aí, desde criança que eu faço tratamento para insônia, porque o meu cérebro, ele não tem aquela coisa normal dos cérebros comuns, que faz assim, desperta de dia e aí depois de tal hora vai desligando para que se adormeça. O meu não, o meu desperta e aí depois ele baixa e depois ele desperta de novo. E certamente se eu tivesse como, sabe, eu trocaria o dia pela noite. Gostaria de ter tido mais filhos? Então, já pensei nisso, sabe? Quando eu tava com o pai da Camila, ele ele não queria ter filhos de jeito nenhum. Aí eu engravidei da Camila assim, meio que escondido, e foi uma coisa fantástica. Ele é o melhor pai que eu já pude ver, sabem? E assim, pra minha filha. E aí ele é o melhor pai, ele é tudo, só que daí a gente, depois do susto que a gente passou no parto, ele acabou me convencendo de que seria tudo muito perigoso ter outro filho, muito perigoso mesmo, e era porque ele não queria outro filho, ele já estava contente, então eu segui a onda que ele tinha em pensamento, e nós fomos casados 18 anos. E aí, depois que eu conheci o meu atual marido e a gente ficou junto, eu até pensei, sabe, em ter uma outra criança. Mas eu falo que eu teria realmente uma outra criança, porque eu tenho que cuidar do meu marido como se ele fosse uma criança. Em vários aspectos, sabe, gente? Em várias coisas, desde ensinar a comer na mesa. Tem mais uma pergunta aqui. Eu não tinha visto de quem que era. São A, B, C, D. É da Samanta. Samanta, minha amiga. Amo você, amiga, muito, sabe? Acha que o mundo vai ser um lugar melhor no sentido de que os seres humanos podem evoluir como sociedade? Não sei se você está me perguntando isso agora, depois do Covid, ou ao longo do... Então, minha amiga, se for por causa da pandemia, eu até penso que algumas pessoas que passaram por isso, elas vão refletir mais sobre o seu próximo, sabe? Vai refletir mais sobre tomar cuidado com a sua saúde. Pessoas que antes não tinham hábito de lavar a mão, pessoas que tinham muito hábito de colocar a mão na boca, sabe? Eu acho que vai mudar um mínimo de pessoas em relação à pandemia, porque agora já tem várias outras preocupadas em quem vai ser vacinada primeiro, sabe? Antes mesmo da vacina. Então é muito complicado isso tudo. Mas ao longo do tempo, eu acredito que as pessoas vão precisar evoluir em sociedade para sobreviverem, embora isso vai levar muito tempo.
mas eu acredito que o ser humano ele pode se desenvolver para, sabe, evoluir como ser humano para que possa enxergar o próximo, porque para mim a evolução é isso, sabe? Enxergar e compartilhar com o próximo. A partir disso, as coisas, o resto das coisas ele vem para a transformação do mundo. Mas se for em relação à pandemia, acho que a pandemia ainda não é o suficiente. Infelizmente, Samantha, essa é a minha visão, sabem? E a Maria M. Maria M. Ponto. 10ª. Por que seu esposo não aparece nos vídeos? Bem, porque ele não gosta de aparecer, sabe, Maria? Ele não gosta e ele trabalha muito pesado, muito pesado. Agora mesmo tá fazendo um frio danado aqui, muita chuva e a bomba principal do esgoto dessa cidade está parada pelo alto índice de água que era para cair no rio, que acaba caindo no esgoto, e com isso vai o lixo de diversos lugares, muita luva, muita máscara jogada no chão, muito lixo, e isso vai tudo para a bomba. E bomba, o próprio nome já diz, é uma bomba prestes a explodir, não é? Aí quando ele não tá trabalhando, ele quer relaxar, ele quer ficar na dele, ele toma cerveja. Embora depois que eu fiquei doente, agora ele deu uma diminuída, porque eu acho que ele bebe muito. Ele não assiste seus vídeos porque ele não assiste. Ele não assiste, porque eu acho que ele quer dar uma fugida da realidade. Acho que ele quer dar uma fugida da realidade. Outra, porque ele quer curtir mesmo do jeito dele, e o tempo que lhe sobra, ele quer ver vídeos de churrasco. Ele é apaixonado por vídeo de churrasco. Eu, como não como churrasco assado na brasa, esse vício dele foi tolhido assim quase que 100%. Ele assa a carne na brasa quando ele vai na casa do meu sogro e da minha sogra, porque eles... Não adianta a gente falar 1000 vezes, 200 vezes que a carne grelhada faz mal. Não adianta. Já falei. E tem algumas outras pessoas que eu falo e que falam que, não, só de vez em quando. Então, sabe, é bem complicado isso. Mas ele não assiste porque ele assiste vídeo de churrasco. Assiste vídeo de churrasco e faz parte de um grupo de pescadores e assiste vídeo de pesca. 11ª, quem perguntou foi a Marilene. Oi, Marilene. Por que você não se muda para perto da sua filha? Marilene, porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse condições, sabe, de comprar um apartamento lá em São Paulo para morar perto dela, eu iria sem pensar 2 vezes. Eu não teria medo nem de ir sozinha, sabe? É claro que eu gostaria que, tipo, o meu marido ele tivesse estudado, ele tivesse uma formação para que ele encontrasse emprego em qualquer lugar que a gente fosse. Ou então que eu tivesse condições, não é? Para que a gente pudesse se manter lá em São Paulo, bem perto da minha filha, porque o meu coração ele sangra toda vez que eu penso nela, eu morro de saudade. Vocês já viram aqui, né, que a gente é muito, muito unha e carne, sabe? Muito assim, muito mesmo. A Marilene ainda. Por que sua sogra te trata com tanta indiferença? Gente, eu anotei as perguntas sem tentar raciocinar sobre elas,
para que a hora que eu fosse responder eu fosse a mais sincera possível. Bem, Marilene, é meio delicado, né? Por quê? Porque eu acho que tem algumas sogras que elas, quando elas têm 2 filhos ou têm um filho e uma filha, a mãe é sempre mais apegada a um determinado filho, sabe? E aí ela joga toda uma expectativa em cima do menino e ela tem ciúmes do menino, assim, sabe? Eu não passei por isso na minha vida, dessa experiência, mas eu sinto assim que existe existe uma relação, não é? Que eu tento alimentar da melhor maneira possível, eu tento alimentar de verdade, mas existe um lavar de mãos, assim, da minha sogra que eu fiquei bastante doente e ela foi embora pro sítio. Assim, simples assim. Se eu precisasse ficar internada e que alguma pessoa do sexo feminino posasse comigo um dia que fosse, eu não teria que, eu teria que pedir para minha mãe vir, pedir para minha irmã vir, para que isso fosse possível. No meu aniversário, ela foi embora para a chácara também, mesmo a gente querendo fazer um churrasquinho aqui. Foi o ano passado e a gente veio justamente na época do meu aniversário, que era pra gente passar com a minha família e com a família dela. E ela foi embora pra chácara e acabou que a gente se desestruturou, assim, não fez nada. Já é o segundo aniversário meu que passa, assim, extremamente batido, sabem? De não comprar nem um bolinho, nem um salgado, nada. São diferentes do que eu sou e aprendi com a minha família. Mas eu não cobro que ela seja igual, e a minha sogra é uma pessoa bastante difícil. Bastante difícil mesmo, assim. Ela não nega. Se eu pudesse gravar algum vídeo com ela, vocês já perceberiam. E eu sou mais... Eu já tive vontade, assim, de ficar bem longe dela e me afastar, sabe? Mas o meu marido mama na mamadeira ainda, gente. Assim. Décima segunda pergunta. A morfina você toma em comprimidos? Quem tá perguntando é a Adriana. Sim, Adriana. Tomo em comprimidos de 15 miligramas, de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas. Existe essa variação, mais dor, menos dor. Tomo 15 miligramas de 4 em 4, de 6 em 6, em comprimidos. É um pacotinho que é tarja preta, chama de Morphe, e ela vem assim, ó, para que você arranque o comprimido e tome. E o comprimido dela, muitos, vou até abrir porque eu vou tomar daqui a pouco, eles têm esse tom azulado, ó. Quanto mais forte, mais azulado é o tom que a morfina tem. É essa. E eu só encontro essa marca. Tem que partir porque essas são de 30. Só encontro essa marca que vende no mercado. Nunca consegui encontrar outra marca. Eu acho que ela é a única que tem licença para isso. Eu tomo metade. Sai mais barato, mas ela é bem cara, sabe? Não, ui, perdão. Ela é bem cara, não é um medicamento barato.
mas é um medicamento que lá em Barretos a gente ganha. Lá em Barretos a morfina lá é distribuída gratuitamente. Tomara que ainda continue, né? Porque mudou tanto a regulamentação de algumas medicações. Aqui. 13ª é a Laide. Gostaria de saber quanto tá seu tratamento em Barretos. Então, Laide, tava tudo ótimo. Eu tava retornando lá uma vez por mês. Tava tudo certinho. Acompanhamento, eu ia fazer vários exames para acompanharem se a medicação precisava ser trocada, né, o tamoxifeno, se eu precisava entrar em outra medicação, e aí veio a pandemia e tudo foi cancelado, tudo, pelo menos para mim tudo foi cancelado, tudo foi desmarcado. O que eu recebi de Barretos é uma consulta com o fisiatra para 3 de dezembro. Mas com oncologista nada, com mastologista nada, e provavelmente se for só com fisiatra, eu não vou. Eu vou esperar as outras consultas. Tava tudo indo muito bem, mas por causa da pandemia, e ainda bem que eu tinha esse plano de saúde aqui do estado, sabe, Elaide? Porque senão eu tava completamente perdida e desassistida. Porque como você sabe, eu imagino, apareceu um nódulo no meu pulmão, né? E aí eu tive que trocar de medicamento e era um nódulo não calcificado. Eu tive que passar para o medicamento injetável, mais para o Arazape, saindo do tamoxifeno, para que controlasse. Fiz os outros exames depois, poucos dias depois de começar o Arazape e ter tomado a injeção, já estava cicatrizado. Então, é assim. Gosto muito lá de Barretos, muito. Tem pessoas que eu amo lá, sabe? 14º. Conte pra gente sobre o seu trabalho como professora. Era a única oportunidade que eu tinha, porque eu casei muito jovem. Eu noivei com 15 anos e casei com 16 anos. E aí tive a Camila com 18. Tinha terminado o ensino médio. Não tinha, sabe, gente, nenhuma formação, nada, nada, nada. E a minha mãe, a família dela, a maioria é professora. Minha irmã é professora. Minha madrinha é professora aposentada. E a minha mãe falou assim, o único que tá faltando é um professor de arte, faz arte, faz arte. Por incentivo da minha mãe, eu entrei na faculdade com a ajuda dela. Aí depois de 2 meses eu já estava fazendo estágio gratuito. Em 6 meses eu passei para o estágio remunerado, que pagava metade do valor da minha faculdade. E aí trabalhei na escola, na faculdade, até depois que eu saí. Eu fui a primeira aluna contratada, sabe, pelo dono nessa universidade que não tinha terminado pós-graduação. Ele falou assim, pela minha fama, sabe, pelo que as pessoas falavam de bem de mim, porque eu gostava muito de história da arte, eu gostava muito de leitura de imagem, composição de imagem, eu gostava muito disso, sabe? E aí eu acabei pegando 2 disciplinas na faculdade, trabalhei quase 1 ano, trabalhei, peraí, gente, trabalhei 1 ano e meio dando aula na faculdade lá e parei porque eu tinha sofrido um acidente indo pra lá
e esse acidente, sabe, mudou toda a minha vida. Mudou de pernas pro ar, assim, a minha vida, e aí eu não tava conseguindo fazer a minha vida aqui e não tava conseguindo fazer a minha vida lá. E aí eu acabei saindo de lá, mas com o coração apertado, assim, porque eu amo universidade, eu amo aquelas pessoas que estão ali com desejo de aprender, sabe? Eu sou da opinião que o ensino presencial é insubstituível. O semipresencial ele deve ser acrescido, mas o presencial é insubstituível. E aí eu queria mudar, sabe, daqui, porque eu achava muito grande, muito violento, e fui para Rio Verde. Mas aqui foram os melhores anos que eu tive trabalhando com turmas de ensino médio, ensino fundamental. Foram, assim, os anos que eu trabalhei como professora, que eu tinha gana de sair de casa, gana, sabe? Pra ir, pra encontrar aquelas pessoas lindas, especiais. E quando eu mudei para Rio Verde, logo no começo, lá em Rio Verde, teve um problema, porque eu sou uma professora de arte, mas eu sou uma professora que vê tudo, sabe, gente? Eu trabalhei com alfabetização visual na faculdade, então eu trabalhava com alfabetização visual dos alunos. E tinham pais que não concordavam do filho não receber 10, 10, 10, 10 em arte. E aí acabei dando 8 para a filha de uma professora, e que gerou no primeiro bimestre ainda, sabe, gente? E aí gerou uma complicação do tamanho do mundo. E foi isso que me tirou da escola, e é por causa dessa complicação que eu não me vejo mais, nunca mais, dentro de uma sala de aula. Eu fiquei com muito trauma. Foi um estresse muito traumático, e que eu tenho crises quando eu chego perto de uma escola, quando eu chego perto de determinadas coisas, sabe, que me lembram. E não foi culpa nenhuma de alunos, foi culpa mesmo de pais, de alunos, de colegas de trabalho, enfim. Foi assim. E eu faço tudo com muito amor sempre, com muita entrega. Eu sou muito passional. E aí eu sou muito passional, conheço todos os alunos, sabe? Aquela professora que sai da hora, ao invés de ficar lá reunido com os professores, na sala dos professores, eu saio no corredor, conversar, sabe? Fico na sala de aula para caso venha algum aluno com problema para conversar comigo, e isso sempre acontecia. Então, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Desse dia acabaram-se as perguntas. Estou aqui mais um pouquinho eu. Grande beijo no fundo do coração.